Bem-vindo ao canal Mundo Mobilidade, eu sou o professor Moisés Dutra e hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante interessante, que são os pequenos veículos eletrificados, bicicleta, motos de pequeno porte, tipo aquelas antigas mobiletes, né, que hoje se tornaram eletrificadas, né, aqueles ciclomotores, né, que hoje são eletrificados. Nós vamos falar desses pequenos meios de transporte que até pouco tempo atrás era visto apenas como um brinquedo, apenas uma coisa ali para criança ou adolescente se divertir, brincar no final de semana, mas, pasmem, hoje já se tornou, caso você não tenha notado, esse tipo de veículo eletrificado ele já se tornou um meio de transporte. E eu realmente passei a prestar atenção nisso na última visita que eu fiz lá em Araguari, na cidade de Araguari, Minas Gerais, que fica ali no Triângulo Mineiro, uma cidade depois de Uberlândia. Eu fui realizar algumas atividades ali pela Aliança Centro de Formação Profissional e lá na cidade eu percebi a quantidade enorme que tem desse tipo de veículo dentro da cidade. Aqui em São Paulo, muitas vezes eu moro em São Paulo e muitas vezes eu acabo vendo aqui alguns desses na rua. Normalmente a gente vê mais como um brinquedo, né? O pessoal mais se locomovendo de um lado para o outro com brinquedos, né? De parque, em algum bairro ali que as ruas são mais tranquilas. Vimos aí de vez em quando alguém que realmente utiliza isso como um meio de locomoção dentro da cidade, principalmente no centro, região do Brás ali, a gente vê bastante a utilização desse tipo de veículo como realmente um meio de transporte. Só que lá em Araguari, eu fiquei surpreso com a quantidade absurda que tem desse tipo de veículo. Assim, é muito comum você ver dona de casa se locomovendo com esse tipo de veículo, pessoa que está indo trabalhar, né? Pessoa se locomovendo ali da casa para o trabalho para casa, para a escola. Algumas pessoas que fazem entrega utilizando esse tipo de veículo, inclusive a entrega de alimentos aí. É muito comum lá dentro dessa cidade. Eu tirei várias fotos aqui, vocês vão poder ver algumas fotos aí que eu tirei dentro da cidade desse tipo de veículo. Bom, pessoal, e aí qual que ficou a novidade para mim, né? Ver quantidade tão grande desse tipo de veículo na cidade, né? E aí então fiquei me perguntando por que tinha tantos veículos, né, desse tipo na cidade. É um veículo caro ainda, né? Ainda não é barato. Então eu fiquei imaginando por que as pessoas optaram por adquirir esse tipo de veículo, uma vez que ele custa mais caro do que uma bicicleta convencional, mais caro do que uma motocicleta de pequeno porte convencional. Então eu fiquei fazendo esse tipo de pergunta que inicialmente eu não cheguei numa conclusão muito boa, só fazendo uma análise superficial. Mas então conversando lá com o João, né, o João da Aliança Centro de Formação Profissional também, e também da Aliança Centro Automotivo, então conversando com ele me falou por que as pessoas naquela região optam tanto por esse tipo de veículo. Bom, primeiramente por causa da economia, né, um veículo extremamente econômico, a quantidade a mais que você paga de energia elétrica na tua residência por ter um tipo de veículo desse, muitas vezes chega a ser até irrisório, né? Claro, existe um consumo de energia, a energia não surge do nada, mas chega a ser algo até irrisório, uma quantia muito pequena em dinheiro. Então o pessoal acaba optando por isso, um dos motivos pela economia, mas principalmente como a cidade é pequena, então você tem a possibilidade de atravessar a cidade para o outro e voltar com apenas uma carga. Não é como, por exemplo, São Paulo, você está na Zona Leste e vai para a Zona Sul. Muitas vezes a autonomia desse veículo não te permite se locomover de um ponto muito distante um do outro. Ou muitas vezes você consegue ir com apenas uma carga, mas para voltar você teria que recarregar novamente. Aí tem pessoa que não consegue, né? Às vezes no serviço, no escritório, não tem um ponto de recarga para esse tipo de veículo. Então acaba sendo um pouco inviável para cidades muito grandes como São Paulo e também com trânsito tão perigoso quanto nós temos aqui. Mas uma cidade que nem Araguari, a cidade de aproximadamente 120 mil, salvo engano, 120 mil habitantes, é uma cidade que ela é pequena, né? Claro, se for ver a parte rural, ela é extremamente grande, mas pegando ali o centro da cidade, a parte urbana é pequena, então a pessoa consegue se deslocar de um ponto ao outro com apenas uma carga, e também tem uma facilidade, não tem tantas subidas e descidas na cidade. Claro, não é uma cidade totalmente plana, mas o terreno é menos acidentado que outras regiões, como São Paulo, ou até algumas regiões de Minas Gerais mesmo. Então esse tipo de veículo ele acabou caindo no gosto, na graça de pessoas desse tipo de cidade, porque é um veículo, como eu falei anteriormente, é um veículo econômico, e para cidades pequenas ele atende muito bem, e até porque também o trânsito desse tipo de cidade ele não é tão violento.
quanto o trânsito de uma grande cidade, São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte, entre outras grandes cidades aí do Brasil. Então ele acabou caindo na graça. Aí fica a questão assim, será que não é uma boa opção para o futuro? Muitas vezes no momento de trânsito, esse tempo que você demora, ele dobra ou até triplica muitas vezes, quadriplica em alguns casos, porque trava tudo, você fica preso com um carro, você não consegue se deslocar, e aí então você tem essa problemática do trânsito, né? Nas grandes cidades. Eu mesmo, alguns dias atrás, eu passei uma situação, eu demorei 1 hora para se deslocar 8 quilômetros dentro da cidade de Santo André, né? Então imagina, a pé eu faria em menos tempo, né? Então daria para... Então, só para se ter uma ideia aí de quanto é complicado o trânsito. Talvez, será que um veículo desse não seja uma boa saída para pequenas distâncias, para pequenas locomoções? Muitas vezes a gente fica preso, né, na ideia do carro, e nós realmente muitas vezes precisamos ter um carro, mas dependendo o caso, será que a gente não poderia, ou pelo menos alguns de nós, encaixar um veículo desse tipo no nosso dia a dia, para aquele pequeno deslocamento, para ir no mercado, para ir na academia, para ir numa farmácia? Será que com um pequeno deslocamento esse veículo não seria interessante? Então é algo a se pensar, e claro, tanto para a gente poder encaixar na nossa vida e trazer uma melhora de qualidade de vida para a gente, mas também futuramente questões de políticas públicas, né, relacionadas a isso daí, a esse tipo de veículo, né? Talvez seja interessante futuramente ter algum tipo de incentivo, alguma coisa voltado para isso. Então, pessoal, esse vídeo foi para trazer para vocês, principalmente vocês que estão nas grandes cidades, uma informação que eu tive numa pequena cidade aí do interior, o que eu achei bem interessante, e eu gostaria que vocês começassem a observar esse tipo de veículo não só como um brinquedo, mas sim como um meio de transporte muito interessante. Eu confesso que apesar de todo estudo que eu tenho voltado para a parte de mobilidade urbana, eu sempre olhei para esse tipo de veículo como um brinquedo. Eu passei a ver esse tipo de veículo como realmente um meio de transporte útil, eficaz e eficiente quando eu fui para Aguari. Então essa viagem foi bastante interessante para mim. Pessoal, então o recado meu de hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá o joinha. Se não gostou também, pode dar o dislike aí, não tem problema. Façam comentários. Siga nosso canal e principalmente ative o sininho de notificação, porque ajuda bastante você saber quando tem vídeo novo no canal. Forte abraço e até a próxima.